Nós vamos meditar na palavra de Deus, irmãos e irmãs. Nós estamos aí caminhando na celebração do Natal. O Natal, nós já sabemos, é o celebrar do visitar de Deus à humanidade com a pessoa do seu Filho. É o próprio Deus conosco. É o Emanuel, como nós já cantamos aqui, que nos dá companhia, que nos traz cuidado, que manifesta compaixão e graça, que age em favor das pessoas no meio da multidão, que multiplica pães e peixes para assistir, para suprir necessidades, mas que vem, sobretudo, para cumprir esse propósito grandioso de Deus, de alcançar o ser humano com a graça da vida eterna, com o perdão de pecados, com a compaixão, com a possibilidade da nova vida, das novas perspectivas no seu viver, mudando, transformando a nossa vida, transformando a nossa história, dissipando a escuridão e a treva, e criando para nós um novo caminho, uma nova vereda, para que possamos andar por ela. O Emanuel. Hoje também é dia que celebramos o dia da Bíblia, e a Bíblia é que nos revela o Senhor Jesus. O Velho e o Novo Testamento revela o querer de Deus e a vontade de Deus na pessoa de Cristo. A Bíblia toda aponta para Jesus, como deve ser as nossas celebrações do Natal. Nós celebramos o Natal reunindo a família, nós celebramos o Natal trocando presentes, expressando nosso carinho, nossa gratidão, nosso reconhecimento aí pela importância, o valor das pessoas na nossa vida. Nós celebramos o Natal com canções, com musicais, Nós celebramos o Natal aí de muitas maneiras, mas nós nunca podemos deixar de, como cristãos, e nós somos uma nação cristã, de apontar o verdadeiro sentido e significado do Natal para nós. É Cristo. É a fonte da nossa vida. É a manifestação de amor de Deus por nós. É a razão real da nossa existência, e por isso nós precisamos glorificar o seu nome, proclamar o seu nome, torná-lo conhecido de outros corações, de outras vidas de verdade, que também celebram o Natal de tantas maneiras, mas que às vezes se esquece do personagem principal, que se lembra do Papai Noel, que se lembra da compra, do comércio, da troca de presentes, mas às vezes não conhece o Senhor do Natal, que é Cristo, revelado à nossa vida nas Escrituras Sagradas. O Velho Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento nos mostra Cristo, e depois a igreja vai crescendo e vai se espalhando com o propósito de quê? De levar a todos o conhecimento da fé salvadora em Cristo Jesus, do anúncio da boa nova, de que nasceu de fato em Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A Bíblia nos lembra essa verdade quando Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3, nós vamos encontrar o autor dos Hebreus dizendo: Deus outrora falou aos nossos pais de muitas formas, de muitas maneiras. Falou aos nossos pais pelos profetas, mas hoje Ele nos fala em Cristo. Hoje o Senhor Jesus é revelado ao nosso coração pela sua palavra, é revelado ao mundo pela presença da igreja, pelo testemunho da igreja, pelo caminhar da igreja, pela fé que a igreja exerce e pela palavra fiel que ela proclama. E o próprio Jesus, em João, no capítulo 5, verso 39, falou: olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna. Ela testifica de mim. Então, olhando para o celebrar do Natal e também para o dia da Bíblia, nós queremos caminhar com você um pouco mais nas Escrituras, especialmente no Velho Testamento, nas profecias que proclama, que revela o querer de Deus com a pessoa de Cristo. A intenção de Deus em nos enviar Cristo. Qual é o seu propósito? Qual é o seu querer? Como nós temos visto Jesus e como temos que vê-lo? Como nós temos apresentado Jesus ao mundo e como devemos apresentá-lo? Como igreja cristã que somos, Cada um de nós levando na sua vida um pouco das marcas de Cristo, um pouco das marcas do Evangelho que Cristo nos proclama. Então nós vamos ler alguns textos. Na hora de ler os textos, eu tenho eles projetados, eu vou contar com a colaboração da igreja, porque é importante nós sabermos o que nós pensamos,
com respeito a Jesus. Se Ele é o Senhor do Natal, se é Ele que veio, se é Ele que celebramos, se Ele é o Emanuel, o Deus conosco, quem nós podemos dizer que Cristo é para nós? Tá bom? Nesse celebrar, nesse caminhar de festa. Quero começar com as promessas que a Bíblia nos revela referente ao precursor de Cristo, João Batista. João Batista é aquele que vem para preparar o caminho, para preparar a vereda. Ele vem primeiro, ele vem abrindo o caminho, ele vem preparando o coração do povo, ele vem falando daquele que vem depois dele, que é muito maior do que ele. Muitos entendem que Jesus é um profeta, e João Batista vai dizer, ele não é profeta, ele é mais do que um profeta, ele é aquele de quem os profetas falaram. João Batista vai preparar o coração do judeu para, ao se deparar com Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, possa identificar nele aquele que Deus enviou ao mundo para salvar o perdido, o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, o Deus habitando junto aos homens na pessoa do Filho, seu Filho unigênito. Então vamos ler esses versículos que falam sobre aquele que viria para preparar o caminho, a voz que seria levantada no deserto da Judéia, que anunciaria a chegada do Messias prometido por Deus aos judeus. Nós não podemos esquecer, irmãos, que este João Batista é aquele que vai vir depois de 400 anos de silêncio, onde não existiu nesse período de 400 anos nenhuma revelação nova com respeito ao Messias. E ele vem para dizer ao povo, olha, o Senhor está cumprindo a sua promessa, o Senhor está trazendo o Messias junto aos judeus, para revelar o seu amor, o seu poder à humanidade. Tá bom? Miqueias capítulo 3, verso 1, vamos ler juntos? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Agora Isaías 43, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para Ele. Então João Batista vem para relembrar do povo um pouco das promessas. E quando ele se encontra com Cristo, depois do batismo, onde ele não se via qualificado para batizar, mas Jesus lhe deu a ordem de que o fizesse, que cumprisse o propósito de Deus com a sua vida, no batismo de Jesus, batismo que João realiza nas águas do Jordão, onde o Espírito Santo de Deus se manifesta como a pomba, na figura da pomba, e a voz de Deus se ouve dos céus dizendo, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, em quem me comprazo. Depois desse momento, quando ele encontra Jesus novamente, caminhando com os seus discípulos, ele vai testificar de Cristo, dizendo, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro levantado, preparado pelo Senhor, para verter o sangue inocente em favor do culpado. O Cordeiro que é oferecido pelo próprio Deus para resgatar o ser humano das garras da morte, das garras do inferno, e para promover ao ser humano, aquele que crê, a possibilidade de herdar vida eterna, vida com Deus, vida sem fim, vida de gozo, vida de paz. João Batista é anunciado pelos profetas, Miqueias, Isaías, que falavam do Messias, e que ao falar do Emanuel, demonstra que Deus ia levantar alguém que viria antes dele, preparando o caminho, abrindo as veredas, e apontando de fato quem é o Filho de Deus, quem é o Messias, por que ele vem, para que ele vem. É promessa de Deus, é palavra de Deus ao coração humano. A vinda do Messias e seu nascimento também está revelado aí nas Escrituras, não só nos escritos dos Evangelhos, que relatam o nascimento de Cristo em Belém, relatam a presença do anjo junto a Maria e José, o revelar de Deus ao coração de José mediante ao sonho, mas ele é proclamado antes do nascimento de Cristo, muito antes do nascimento de Cristo, 600 anos antes de Cristo nascer em Belém.
Deus já vinha anunciando que ele viria, e que ele nasceria, e que Deus haveria de levantá-lo, né, de uma linhagem do rei Davi, da casa de Jessé, do trono de Davi. Esse menino viria e nasceria. A vinda do Messias, vamos ler juntos aqui esse texto? Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um rei, que reinará com sabedoria e que fará o que é justo e o que é certo na terra. Um rei que reinará com sabedoria, um rei que fará o que é justo, que fará o que é certo na terra. E para fazer o que é justo e para fazer o que é certo, Jesus não mede esforços. Ele dá a própria vida. Ele entrega o seu corpo. Ele derrama o seu sangue para que a justiça e a vontade de Deus se estabeleça. É claro que já vem, por meio do profeta, o anúncio de que ele nasceria, e nasceria como Emanuel, de uma virgem que haveria de conceber e dar à luz a um filho que seria chamado pelo nome de Jesus. Isaías, capítulo 7, verso 14, vamos ler? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e será Emanuel, Deus conosco. Então é anúncio com respeito agora à pessoa de Cristo, para que o judeu, para que a humanidade, ao contemplar Jesus de Nazaré, os seus feitos, os seus sinais, os seus ensinos, a sua entrega de vida, o ressurgir de Cristo dentre os mortos, pudesse identificá-lo como aquele a quem Deus prometeu, a quem Deus anunciou pela sua palavra, pela boca do profeta, que representava a presença de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus junto ao povo. Profeta é aquele que vinha para falar o que Deus tinha que falar à nação de Israel, para anunciar o que Deus haveria de fazer em favor da nação ou junto à nação de Israel. Então essas profecias todas vão declarando, né, a vontade de Deus, o plano, o propósito de Deus com a vinda de Cristo, no Natal que nós celebramos hoje. E ele nasce de Maria, a Virgem, que concebe, que traz no seu ventre o ente santo, gerado pela ação de Deus, do Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Por isso nasce sem pecado. Porque não nasceu na iniquidade como nós nascemos, mas foi gerado por obra do Espírito Santo e cresceu no ventre de Maria e se desenvolveu no tempo da gestação de Maria, mas foi aquele que foi gerado por obra do Espírito Santo e não de homem. Já havia sido anunciado assim, que Deus faria esse extraordinário, que Deus traria esse nascimento especial. Nós não conhecemos na história nenhuma outra pessoa ou nenhuma outra possibilidade de uma gestação, né, que tenha surgido na Virgem, que não tivesse coabitado com ninguém, que pudesse receber no seu ventre a visitação do Espírito Santo de Deus, e de repente se encontrasse grávida, gestante, do Emanuel, do Deus que visita a terra com a sua graça, com a sua compaixão. A Bíblia revela também de que família ele viria, e é claro, eu vou ler, ele vem da casa de Jessé, pai de Davi. Ele vem como aquele que vem para ser luz de Deus às nações. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará o renovo. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Isaías capítulo 11, verso 1 e verso 10. Então a palavra de Deus, meus queridos, vai nos revelando quem é o Senhor Jesus, quem é o Emanuel,
Quem é aquele que nasceu em Belém? Quem é aquele que veio dar vida por nós? É o prometido de Deus aos homens. É o revelado pelo Senhor junto a Israel. E muitas características do seu nascimento, da sua vinda, da sua vida, dos seus feitos, são revelados na Escritura muito antes de Cristo chegar ao mundo, muito antes de Cristo nascer em Belém, para que pudesse estar testificado e que pudesse ser dado ao ser humano, comparar as profecias com aquele que nasceu, comparar as profecias, o anúncio do Messias, com a sua vida, com o seu ensino, com o realizar das suas obras, para que o homem pudesse identificá-lo, não apenas como um grande personagem da história, como alguns veem em Jesus, um personagem maravilhoso que marcou a história, não apenas como um profeta, alguém que vem falar em nome de Deus, mas para ver em Cristo algo muito maior, muito mais precioso, muito mais extraordinário, é o Deus habitando conosco, para cumprir o propósito de Deus em favor da humanidade. É o Filho andando entre os homens na terra, para cumprir o propósito do Pai Celeste, trazendo ao homem grandiosa salvação. Todas essas profecias, elas vão se cumprindo na história de Cristo, no Natal que nós celebramos, na vida de Cristo que nós conhecemos por revelação da sua palavra ou da palavra de Deus ao nosso coração. Como Jesus disse, examine as Escrituras e vocês vão encontrar dela vida eterna. Herdar a eternidade com Deus, herdar a eternidade de gozo, herdar a nova vida que Deus dá, que não tem fim, que não pode ser vencido pela morte, que não pode ser alcançado pelos danos do pecado. E Deus vai fazendo a sua revelação com respeito ao seu Filho, com respeito ao Emanuel que viria, e no revelar do Senhor e da sua palavra, nós vamos aprendendo de Cristo, porque Ele diz, elas testificam de mim. Se queremos saber bem quem é o Senhor, nós temos que voltar os nossos olhos à Escritura, à palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Não é um teólogo precioso, especial, estudioso da Bíblia que nos diz. É o próprio Jesus que disse. Quem quer me conhecer, precisa conhecer as Escrituras. Quem quer saber quem eu sou de fato, quem eu sou de verdade, precisa examinar o que as Escrituras testificam, falam, revelam de mim. De quem eu sou, do porquê eu vim. De qual é o propósito do Pai Celeste com a minha vinda. E é claro que as Escrituras nos revelam mais sobre o seu nascimento. Não só que ele viria e que ele nasceria de uma virgem, da família, da casa de Jessé, do trono de Davi, mas que ele nasceria em Belém. Vamos ler juntos esse texto de Miqueias, capítulo 5, verso 2? Mas tu, Belém, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Olha que preciosidade essa palavra. Nos dias que Jesus nasce em Belém, Belém é a cidade de Davi, Belém é uma cidade também muito pequena. Belém é uma cidade na fronteira de Israel, já invadida por povos estrangeiros. E por ser pequena, e por ser uma cidade com pouca significância junto aos judeus, naquele tempo em que Cristo nasce, mesmo sendo dali Davi, o grande rei de Israel, normalmente se espera que o rei de Israel, que o personagem principal da história de Israel, prometido por Deus, nasça no palácio de Jerusalém. Por que é que os magos, quando recebem a revelação do nascimento do rei dos judeus e seguem a estrela que os guia desde o Oriente, não vão direto a Belém, mas passam primeiro em Jerusalém e visitam o palácio de Herodes? Porque no palácio, porque na capital, é normalmente o lugar que se espera nascer o rei.
Mas o que esses magos demonstram é desconhecimento das Escrituras, desconhecimento do anúncio, do revelar de Deus com respeito ao nascimento do Emanuel, ao nascimento do rei dos judeus. Então eles vão ao palácio de Herodes, e Herodes traz aqueles que conheciam, vai chamar os intérpretes da lei, vai chamar aqueles que observavam os escritos proféticos, e vai perguntar para aqueles homens, autoridades dos judeus, onde haveria de nascer o menino, o rei dos judeus, o Messias prometido por Deus a Israel. E eles, examinando as Escrituras e verificando esse texto de Miqueias, ele vai dizer, em Belém de Judá. E Herodes vai despedir os magos, e os magos vão visitar a Belém, e vão encontrar o menino numa casa, com Maria e José, e vão fazer ali a oferta dos seus tesouros, dos seus presentes, ao rei dos judeus, ao menino que nasceu na cidade de Belém. Então, o Senhor Jesus já havia sido proclamado como aquele que nasceria em Belém, muito antes dele nascer. Existe um plano, existe um propósito de Deus, existe o desejo de Deus de vincular o governo de Cristo, o reino de Cristo, com o reino de Davi, que Deus estabeleceu, que Deus ungiu para ser grande governante em Israel. Só que o reino de Davi foi um reino que existiu e passou. E o reino de Cristo é aquele que vem para se estabelecer como reino eterno sobre não só Israel, mas sobre todos os povos, sobre gente de todas as tribos, de todas as línguas, que conhecendo e reconhecendo a Jesus como o Salvador, crendo no seu nome, são feitos filhos de Deus, herdeiros do seu reino. Então Miqueias já nos dá o lugar do nascimento, em Belém de Judá. E no tempo em que Maria estava para dar à luz ao bebê, diz o texto bíblico que o governante de Israel estabeleceu um censo para que todo judeu fosse se alistar na cidade em que nasceu. José tinha nascido em Belém, José precisava ir a Belém, mesmo Maria estando grávida e já muito perto dos dias de dar à luz à criança. E ela faz a viagem com José, e ela vai dar à luz ao menino, não numa hospedaria, não num lugar confortável, mas na estrebaria, e vai ser colocado na manjedoura, e aquele local simples vai ser o local onde Deus vai visitar a terra com o nascimento do seu filho, e vai receber pastores, e vai receber anjos, que conforme nós vimos domingo passado, glorificavam o seu nome. Vida e ação do Messias. A palavra de Deus também nos revela algumas ações, especialmente em Isaías. Eu quero ler esses 3 versículos do capítulo 9, verso 1 a 3. Como esse Messias vai viver? Quais as características ele vai ter? Para que quando eu o vê-lo e ouvir os seus discursos e contemplar as suas ações, eu possa identificá-lo como o Emanuel. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e quando exultam, quando repartem os despojos. Luz de Deus na escuridão, para promover alegria no coração e na história da humanidade. Diz o Senhor por meio de Isaías que ele visitaria a terra para levar luz à escuridão. Escuridão que é também interpretada por nós como a escuridão causada por pecados, por falhas, por transgressões. Terra de Zebulon, terra de Naftali, povo que jazia em trevas, em pecado, em iniquidade,
em erro, em falha contra o Senhor. Uma região também estrangeira, uma região também contaminada por outros ensinos, por outros princípios religiosos, pelo culto, pela adoração a outros deuses que os estrangeiros, que os povos pagãos faziam, serviam e adoravam. Povo que era desprezado pelos judeus de Jerusalém, que se achavam mais sangue puro do que aqueles que estavam lá na fronteira de Israel. Porque não se deixavam contaminar com os estrangeiros, com a cultura estrangeira, com o ensino estrangeiro, com a idolatria estrangeira. Povo que os judeus de Jerusalém desprezavam, porque eles se achavam mais santos, mais puros, judeus, do que aqueles que viviam lá e que estavam mais à mercê de se contaminarem. O Senhor vem para trazer luz à escuridão da nossa vida, para dissipar a treva que nos impede de ver, que nos impede de enxergar o caminho certo, as pedras do caminho, os riscos que a caminhada fora da vontade de Deus pode trazer, fora do querer, fora do plano, fora do propósito de Deus pode trazer, os riscos de caminhar fora do caminho da verdade, da vida, que leva à presença de Deus nas nossas próprias veredas tortuosas e escorregadias. O Emanuel é trazido por Deus ao mundo, no visitar de Deus da humanidade, para lançar luz na escuridão do nosso viver, para que nós possamos enxergar os nossos erros, enxergar os nossos pecados, enxergar as manchas, as falhas da nossa roupa, da nossa conduta, da nossa palavra, da nossa ação, da nossa reação, para que possamos examinar o nosso pensamento à luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus, à luz do agir de Deus, e com clareza possamos identificar o que é certo, o que é errado aos olhos de Deus, para tomar as decisões certas, na obediência que o nosso coração possa prestar ao Senhor, à sua vontade, ao seu querer. Quando Deus visita a terra com salvação em Cristo, com perdão de pecados em Cristo, Ele visita a terra também com a luz que nos deixa injustificáveis de seguir no mesmo caminho errado, por não identificar as manchas, as falhas do nosso viver. Porque antes nós não conseguimos ver com clareza. Antes nós andávamos cegos, envolvidos pela nossa natureza pecaminosa e pelo mundo pecaminoso que nos cerca. Mas quando Deus lança luz às nossas obras, quando Ele traz da sua luz ao nosso caminho, quando Ele nos dá a possibilidade de enxergar os erros, as falhas que praticamos, e nos mostra um caminho certo para seguir, se nós seguimos no nosso caminho, ou se nós continuamos no caminho errado, no procedimento errado, Ele é aquele agora que pode pedir de nós conta de tudo aquilo que fazemos, de toda decisão que tomamos, de toda escolha que realizamos, porque Ele trouxe ao mundo a luz que ilumina, que clareia o entendimento, que tira dos olhos as escamas e que nos dá a possibilidade de ver como Ele vê, de entender como Ele entende e de encontrar um caminho que Ele criou para que andemos nele. Então Jesus vem com uma ação de Deus para trazer luz, e quem agora caminha na luz do Evangelho, quem caminha na luz e no caminho que é Cristo Jesus, ele encontra alegria. Porque caminhar na escuridão gera medo. Caminhar na escuridão pode nos levar a tropeços, pode nos conduzir por caminhos errados, pode trazer para o nosso coração, para a nossa caminhada, para o nosso viver, incertezas. Pode promover na nossa alma um temor muito grande sobre aquilo que a escuridão pode trazer contra a nossa vida. E pode nos levar à queda, e pode nos colocar junto a precipícios, e pode pôr os nossos pés em lugares escorregadios. Mas quando andamos na luz de Deus, e Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me conhece não andará mais em trevas.
ele começa a caminhar num caminho que não produz medo, que não produz incerteza, que não produz feridas ou danos por causa do pecado, por causa da iniquidade, mas nos coloca num caminho de alegria, num caminho de paz, no caminho da vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é a boa vontade, é a vontade perfeita, é a vontade que coopera para o bem daqueles que o amam. Então vem o Senhor visitar a nossa vida, a nossa história, para trazer da luz da sua graça, da sua bondade, da sua compaixão, da sua salvação para nós, para que possamos agora viver em alegria. E não viver na tristeza, no choro, no dano que o pecado traz à nossa história. E ao fim trágico que seria a nossa história, se não fosse o visitar de Cristo à terra. Choro, ranger de dentes, no inferno, separado ao diabo, aos seus anjos e a todo aquele que não o reconhece como Senhor e Salvador. Porque aquele que crê já tem vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. A vida e as ações do Messias são anunciadas muito antes dele nascer em Belém. Qualificações do menino que nasceu em Belém. Vamos ler juntos esse texto? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante juízo, justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Um reinado que promete, características de paz, de justiça, de prosperidade, por aquele menino que haveria de nascer e nasceu em Belém, por aquele Deus que haveria de se encarnar e se encarnou como o Verbo de Deus, a raiz de Davi, para trazer o bom conselho, para ser o Deus forte, para viver como o Pai que promove a eternidade, que estabelece paz perene, paz para sempre, a todo aquele que nele crê. São algumas qualificações que nós vemos, que nós encontramos na pessoa de Cristo. Pode mudar para mim, Gabi? Já foi. A vida e as ações do Messias, ele vem trazer compaixão aos necessitados. Então se abrirão os olhos aos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua dos mudos cantará de alegria. Ele dará a luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A ação de Deus em Cristo, que expressa compaixão e socorro ao necessitado. Ajuda, auxílio de Deus, àquele que enfrenta as suas aflições, as suas dores. O olhar de Deus em favor da sua vida, em favor da sua história, em favor da minha vida e da minha história. O olhar de Deus e o querer de Deus que se manifesta a uma pessoa em meio à multidão, como fez com a mulher de fluxo de sangue, que estava enferma já há 12 anos, e que ao tocar nas orlas das vestes de Cristo foi curada da sua enfermidade. O ouvido atento de Cristo, que foi capaz de ouvir o clamor do cego, mendigo, Bartimeu, ao deixar a cidade de Jericó, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, foi levado à sua presença e tornou a ver. A ação de Cristo, que atravessou o mar da Galileia, o lago de Genezaré, enfrentou uma tempestade para chegar até a vida dos Gadarenos, a vila dos Gadarenos, e ali encontrando um jovem espírito, tomado por um espírito maligno, atormentado, que vivia andando junto aos sepulcros, junto aos cemitérios,
que não convivia mais com a sua família, que às vezes era preso por cadeias e arrebentava as cadeias, que tinha uma vida de grande aflição. Ter livre do seu corpo os espíritos malignos, que se denominaram multidão, porque eram muitos, se denominaram legião. Obrigado. Legião. E Jesus faz essa viagem para socorrer, para expressar compaixão, para assistir uma vida necessitada. E volta, porque é impedido de permanecer por ali naquele momento. Então é assim que Deus olha para nós, com o olhar daquele que quer nos assistir, que quer nos socorrer, que quer trazer para nós a possibilidade diante das nossas impossibilidades, que quer promover a vida para aquele que está morto, que quer manter e dar esperança para aquele que está no desespero, que quer trazer perdão para aquele que não pode e não merece ser perdoado, mas ele manifesta a sua graça, oferecendo um favor não merecido para nós. Ele dá luz ao seu filho, e ele diz essa expressão de que o menino precisava chamar Jesus, porque ele haveria de salvar o seu povo dos seus pecados. O que nós podemos fazer para salvar o nosso povo dos nossos pecados? Para salvar a nós mesmos dos pecados que praticamos? Nada. Não é por obras para que ninguém se glorie, então não é pelas nossas boas ações. Não é por um ritual religioso, como o batismo, ou qualquer outro ritual que o cristianismo ou que qualquer outra religião do mundo possa oferecer. Porque exige muito mais do que um ritual. Existe muito mais do que o sangue de animais derramado. É preciso ser o sangue do justo, o sangue do puro. E por isso foi o sangue do próprio Deus, do próprio Filho unigênito do Pai, que foi derramado na cruz em nosso lugar. Ele chama Jesus porque ele deu a sua vida por nós. É uma vida por outras vidas. É um sangue puro em razão do sangue contaminado, do sangue culpado. O Emanuel vem visitar a terra, para na sua santidade, na sua grandeza e poder, purificar o coração, a vida, a alma de todo aquele que crê. E a Bíblia diz e nos revela que aquele que crê e o confessa como Senhor e Salvador, e vê em Jesus, de fato, o Filho de Deus, e celebra o Natal como um presente de Deus à humanidade, que perdoa, que purifica o pecado, no sangue eficaz vertido na cruz do Calvário em Jerusalém, de que aquele que crê, ele é perdoado de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer falha, de toda e qualquer transgressão. São ações da vida de Cristo que abençoa a história da nossa vida. Quando o conhecemos, nós passamos a perceber algumas coisas. Deus cumpre gloriosamente as suas promessas. Há poder no Senhor para prometer e cumprir, para falar e fazer. Coisas que nós explicamos, coisas que nós esperamos, e coisas extraordinárias as quais nós não sabemos e não podemos explicar, como o nascimento de Jesus na gestação de uma virgem, como a ação gloriosa de amor por aquele que o odiava, como o desejo de salvar aquele que está perdido. Deus não se tornou maior nem mais glorioso, porque Ele nos amou em Cristo Jesus. Ele já era grande, Ele já tinha e já era merecedor de toda a honra e glória. Mas Ele fez porque Ele cumpre a sua promessa. Ele é o Deus que fala e que faz. É o Deus que promete e cumpre. É o Deus que, no seu propósito de nos alcançar, de nos perdoar, de nos tornar seus filhos, herdeiros do seu reino, não mediu esforço, mas enviou o seu Filho, Jesus Cristo.
E esse aí nos amou, amando até a morte, morte de cruz. Quando nós lemos na palavra de Deus hoje sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a Nova Jerusalém, nós podemos crer, porque o Deus que nos fez promessa é Deus que já as cumpriu. E se Ele foi capaz de cumprir as promessas, trazendo Jesus aos homens, Ele é aquele que há de trazer Jesus entre as nuvens dos céus, para levar os homens a reinar com Ele na eternidade, levar todo aquele ser humano que, crendo, recebe dele vida eterna, e há de reinar com Ele para todo sempre. E quando lemos na palavra de Deus promessas que envolvem o cuidado da nossa vida, no ter o pão de cada dia sobre a mesa, no observar das aves dos céus que não semeiam, nem ajuntam em celeiro, contudo Deus a sustenta, ou a flor do campo, que não sabe tecer, não sabe fazer belos vestidos, mas é capaz de serem vestidas pelo Senhor com toda a grandeza, com toda a glória, que nem mesmo Salomão pôde se vestir assim, na grandeza do seu reino, e saber que Deus se importa muito mais conosco do que com os pássaros ou com as flores, para suprir as nossas necessidades, para atender o nosso clamor, para ouvir a nossa prece e nos ajudar, nós podemos confiar nessas promessas, porque nós vemos muitas promessas aqui, no revelar de Deus com respeito a Cristo, com respeito à sua vontade, que já foram realizadas no decurso do tempo, no decurso da história da humanidade. Muito antes da gente nascer, Deus preparava cuidados e bênçãos para nós, na pessoa, na vida do menino que nasceu em Belém. Então a Bíblia é realmente palavra de Deus. Ela não é uma palavra de homem, ela não é um conto inventado por algum ser humano. Ela não é uma palavra de ideologia religiosa. Ela é o revelar de Deus, que nos aponta o caminho da salvação, o caminho da sua graça, na verdade que Ele tem nos revelado na pessoa de Cristo. Jesus é o Messias prometido, único, eterno e suficiente Salvador dos homens. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus a Marta e a Maria, na visita que faz em razão da morte de Lázaro. Deus que será e será bendito para sempre, na vida do seu povo, na vida da igreja, na minha e na sua vida. Então, quando nós percebemos, quando nós visitamos a Bíblia, nós testificamos o que ela diz com respeito a Cristo, nós somos fortalecidos nessas verdades que nos fazem caminhar confiando no cuidado, na graça, no socorro, na compaixão, na providência bendita de Deus, que sempre visita a nossa vida, sempre visita a vida daquele que crê, sempre visita a vida daquele que clama, sempre visita a vida daquele que confia nele. Então eu quero te convidar a confiar no Senhor, a clamar pelo seu socorro, a expressar sua confiança na sua promessa, a expressar diante de Deus que você de fato o reconhece como Senhor e Salvador, e por isso roga das suas bênçãos ao seu viver. Ao viver da sua casa, ao bom desenvolvimento do seu trabalho, ao cuidado da sua vida, da sua saúde, o assistir do Senhor com o enviar dos seus anjos para guardá-los em todos os caminhos e livrá-los de todo o mal.